Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. O nosso podcast de hoje, vamos conversar com uma figura muito conhecida, especialmente da noite de Juiz de Fora, mas também é empresário, é envolvido com música, com espaços culturais. Eu estou falando de Marcelo Panicet, o nosso Marcelão. E para essa conversa aqui, eu e o Cris Rubner, convidamos o editor da Tribuna de Minas, músico, vocalista do Marte Ataca, Wendel Guiduz, que conhece o Marcelo mais do que ninguém. Wendel, obrigado pela sua participação conosco aqui. Bom dia, PC, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia, Marcelão. Bom dia. Um prazer estar nessa mesa aqui. Então você vai fazer as honras da casa hoje. Vamos bater bastante papo com o Marcelão. Com certeza. Tem história para contar pra gente. As histórias que o Marcelão já contou pra mim nos camarins da vida. Então ele vai contar pra gente aqui hoje. No pré-show, no pós-show. O horário permite? O horário permite. São histórias maravilhosas. Eu tenho até medo, que ele conhece meus podres tudo. Mas, Marcelão, a gente começava aqui um pouquinho antes do programa entrar no ar, sobre a sua carreira, né? Você tem uma carreira de produtor cultural, uma carreira de empresário e uma carreira de músico, como baterista do Eminência Parda, que se desenvolveram de forma paralela, né? Mas sempre ligado à música e, em última instância, ligada à arte também, porque eu sei que você também é entusiasta de outras expressões artísticas, né? Queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que começou esse seu envolvimento com a música, porque parece que a música foi o principal vetor que te colocou nesse mundo, né, de produtor, de empresário e de músico. Eu assim, na verdade, para mim foi uma coisa fácil, corriqueira, porque o meu pai, isso é uma coisa de berço mesmo, que meu pai, ele era crítico musical e colecionador de quadros, e então lá em casa a gente tinha muita informação cultural. Então, mas colecionador aqui em Juiz de Fora? Como chamava seu pai? Luiz Afonso. Ele hoje teria 90 anos, mas ele faleceu tem uns 20 anos. E ele nasceu onde, Marcelão? Em Juiz de Fora? Foi criado onde? Eu nasci aqui em Juiz de Fora, fui criado ali no bairro Grande. A minha família, por parte de mãe, o meu avô era diretor lá do Grande, reitor, foi da escola normal. Aí a minha mãe nasceu dentro do colégio Grande mesmo, mas aí é outra família que não é da arte, né? Aí as minhas famílias são totalmente opostas e diferentes. Lá do ensinadores, educadores. Isso. e a parte do meu pai toda artística. Todo mundo artista plástico, compositor. Meu pai era crítico de cinema, de literatura, de música. Então a gente nascia assim. O meu pai, inclusive, quando ele era muito... Naquela época tinha... E como é que falava mesmo? Quando a gente ia para os festivais e ele era... Esqueci o nome agora, me falhou. Curador, não? Não, ele que dava... Jurado? Jurado. Ah, jurado. Ele era jurado lá e a gente sempre ia com ele. Então, assim, eu acompanhei tudo, né? E lá em casa frequentava artistas como Sai Guarabira. Olha! Então todo tempo daqueles festivais aqui em Juiz de Fora, né? Meu pai era muito amigo dele, assim, pessoalmente. Eles lançaram Casa do Campo aqui. Milton Nascimento, foi aqui. Lançaram um casaco marrom da Evinha também deles, foi lançado aqui em Juiz de Fora. Gonzaguinha também. Gonzaguinha. Foi um cara que nasceu aqui, nasceu musicalmente, o Milton, né? Milton Nascimento, Avenida 7 aqui, né? Então, lá em casa era sempre muito bem frequentado, né? E fora essa galera, artista plástica, tipo Dina Rocha, Rui Merreb, então e foi
o berço que eu nasci, né? Então realmente não foi difícil, para mim foi uma coisa normal, assim, sabe? Mas baterista, por que baterista? Meu pai, ele era muito doido também, ele comprou um par de baqueta para mim e falou assim, filho, tem um cara te esperando lá para te dar aula de bateria. Eu falei, pai, mas não quero tocar não, o que a gente falou? Não, mas vai lá, se você não gostar, você volta. Aí cheguei lá, era o Big Charles, né, que tava lá. Big Charles. Aí eu levei um susto que era um Era baixinho, né? gnomo, assim, e de cueca, né, ele é só de cueca, aquele gnomozinho, assim, quase que eu voltei, sabe? Eu fiquei até com medo dele. E eu era muito da família da minha mãe, né, então eu era muito careta, assim, todo Mais tímido. certinho, e o meu pai fez isso para me tirar Dessa timidez, digamos assim, né? da timidez. Eu sempre fui muito tímido. Aí acabei ficando, a gente gravou uma fita de eu tocando jazz, aí a gente gravou uma fita. Aí, Fita cassete. fita cassete. Aí o meu pai começou a chorar, pô, aí dali foi. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha uns 18 anos, mas eu não aprendi a tocar essa porcaria até hoje. É modesto. Modesta, né? Seu encontro com Eminência Parda, como é que se dá com a rapaziada do Eminência? Então, a fundação do Eminência. Eu assisti uma banda que era com meu compadre, o Hudson Coelho. A banda chamava Hudson Coelho e Contrabando. E era uma banda bem... Foi sua primeira banda? Foi minha primeira banda. E rock, pegada do gênero rock. Era um pop rock, assim, sabe? Aí a gente ensaiava sempre tal, e a gente já era muito criativo, assim. Sempre tinha uns shows com princípio, meio e fim, tinha aquele caderninho que a gente escrevia as letras, a gente mesmo compunha, né? E sempre foi assim. Aí teve uma época que o Hudson não quis mais, mas aí o Eminência o pessoal ficava me chamando para entrar para a banda. Eu falava, cara, vocês são muito punk, assim, não dá para mim não. Eu tenho uma pegada mais pop e tal. Não, mas a gente se adapta e tal. Aí eu falei, se for para entrar, a gente tem que fazer uma coisa bem bacana mesmo. Aí eu produzi o nosso primeiro CD, que, assim, pelo que me consta, é o primeiro CD da Zona da Mata. Parece que é o primeiro. Logo em seguida veio o FJF. Que ano foi isso? E, rapaz, sou ruim de data, mas acho que 90. Década de 90, né? Acho que era em 90 mesmo, assim, sabe? Então você, de músico, já começou a virar produtor também? Não é? Uma coisa foi linkando a outra, na verdade, né? Eu tenho um lado muito empreendedor, assim. Eu não sei ganhar dinheiro, não. Mas aí você tem que ter sócio que saiba, né? Porque aí as coisas funcionam. Aí eu, no último lá, o meu sócio era o Paulo Falso e a Rosana. E aí ele falou assim, você faz o que você quiser aí. Aí eu fui fazendo da forma que eu imaginava que era o certo. Mas aí, por exemplo, quando esse primeiro CD que a gente gravou, é uma história muito bacana, que foi dentro do berço do rock and roll em Juiz de Fora, que o Dedéu conhece bem lá, que é o Prova Oral, né? Prova Oral. Prova Oral, que era do Barreto e da Jussara, né? Deixa eu introduzir esse assunto do Prova Oral, porque eu tenho uma experiência, PC, em rádio, que remete ao Prova Oral e lá perto da universidade. O Prova Oral, que é o embrião que deu origem ao Cultural Bar. Cultural. Eu estava na faculdade e a gente tinha um programa de rádio na Rádio Universitária. Até a Érica Salazar falou disso aqui outro dia. Falou. Que era o Rock Brazuca, que era um programa que tocava só rock nacional, de 4 às 5 da tarde todo dia. E a gente tocava inclusive as bandas locais. Eminência era uma dessas bandas. E aí, um dia chega lá o Marcelão, com mais alguém que eu não lembro quem que era,
com ingressos para o Provoral. Falou assim, olha, o programa é ouvido aqui na região de São Pedro e tal, porque o alcance da rádio era muito pequeno, mas ele pegava a comunidade universitária e pegava a comunidade da Cidade Alta. Então, pô, dá uma força pra gente está começando lá no Provoral agora, a gente está querendo movimentar lá à noite, sorteia aí alguns ingressos pro Provoral. E aquilo durante um tempo foi um hábito. A gente sabia que podia sortear os ingressos para o pessoal poder ir pro Provoral. Isso, eu estou falando de algo que aconteceu no final da década de 90, estou falando de 97, 98, por aí. Eu peguei o Provoral em 98. E aí, como é que foi essa entrada? O Provoral entrada? era de 88, né? E aí eu te interrompi, você ia contar como é que foi a sua, a sua entrada, né, na noite. Porque como músico, beleza, você já estava tocando, já tinha gravado o disco. E aí vocês assumiram o Provoral. Aí eu pulei essa etapa, né? Porque a gente gravou o primeiro vinil. CD com a grana do Provoral. Ah, sim. Foi com a grana do... E isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi... Então, eu peguei a casa em 98, mas aí realmente eu já tinha... Foi em 90 que a gente gravou. Eu acho que foi em 90 e o Provoral começou em 88. Só que o cara não queria que a gente tocasse lá, que é o Bareta, né, que está lá em Bitpoca hoje. Aí ele falou assim, não, aqui a gente só toca jazz, e vocês são meio não sei o quê. Eu falei, a gente se adapta aí, porque a gente tocava MPB mesmo, assim, sabe? Bem MPB, a gente gostava muito de... Gostava não, a gente ama minha influência maior, que é o Clube da Esquina, né? Aí ele falou, não, mas aqui tem que ser rock, aqui não tem firula, não. Aí eu falei, não, beleza, a gente faz um rock. Aí pegamos as músicas de MPB e transformamos em rock. E essa que foi a nossa linguagem a vida inteira. Virou a identidade da banda. Virou uma identidade nossa. E deu muito certo. A intenção era dar vigor para as músicas. Realmente era, sabe, aí o que acontece? A gente começou a tocar uma vez por mês, e depois uma vez por semana, e depois 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Começou a tocar quase todo dia. E a gente fazia temporada de um mês, depois passou a ser 2 meses, e a gente tocava 100 músicas, era 100 músicas. 100 músicas por noite? E Meu Deus, repertório gigante. Há quanto tempo? Você não canta 100 músicas, é para poder tocar em Micareta, na Bahia. Porque eu tô falando que o Del é vocalista do Marte Ataque. Você canta 100 músicas, não é mesmo assim? Na mesma noite? Não. Só se for em churrasco, tocando violão. Aí embaixo de um pé de jambo. Canta mais até, né? Aí a gente perde a conta, né, Marcelo? Mas aí vocês, músicos, aí vocês adquiriram também o controle do Provoral. Aí você também virou homem da noite. Aí o que acontecia? Eu era o único que trabalhava lá na banda, que eu já tive um serviço público também, que era na rede ferroviária. E coitado, os caras eram duros, mas eu tirava a grana do cachê inteiro, aí ia lá no calçadão na segunda-feira e comprava tudo em dólar. Aí o nosso primeiro CD, que é grana até hoje, ficou em 15 mil dólares. Caramba! E eu não sei como é que a gente fez isso tocando, então a gente ralava muito, mas a gente era apaixonado, né? Então a gente começava às 11 e ia até às 6 horas da manhã e não cansava, sabe? Era tanta coisa boa, era tanta energia e sempre teve muitas canjas. Você já deve ter dado alguma canja lá. Eu sei que na época você era bem mais novo que a gente. No Provoral não. No Provoral ainda não tinha banda, né? Eu não estava tocando ainda. Nessa época do Provoral. O Marte Ataque é de quando? Marte Ataque foi fundado em 2001. 2001, tem razão. Não estava ainda. Então. Mas aí como que você assumiu o controle do Provoral, então? Então, aí o Bareta e a Jussara, que eram donos do Provoral, eles estavam já cansados assim da noite
na verdade eles que acharam essa fórmula assim de eles traziam músicos do Rio para cá, de jazz e tal, e eles meio que acharam, o pessoal fala que eu que achei essa fórmula, mas não, e veio deles, assim, sabe? Aí eu fiquei atento a isso e tal, aí eles falaram, pô, a gente tá afim de ir embora e tal, e eles hoje moram num paraíso lá em Beach Park. Aí falou, eu vou assumir a tua casa então. Aí ele falou assim, beleza, pode assumir. Aí eu peguei junto com o pessoal da banda até, era eu, o Wesley e o Daniel. Pegamos a casa e aí, já pensando numa futura mudança, eu coloquei o nome de Provorol Cultural Clube. Ah, então já estava o cultural estava sendo esboçado ali. Ali já é o primeiro indício do nome do cultural, que na minha cabeça eu tinha certeza que aquilo ia reverberar, né? Ia desenvolver muito mais. Aí a gente fez uma reforma lá, que o lugar era para 200 pessoas, aí eu fiz um mezanino, 2 andares, aí passamos para 300 pessoas. E lotava toda santa noite. Toda noite lotava de dar fila lá e tal. E a casa estava indo muito bem. E eu por mim, ficaria lá até hoje. Mas para quem não se localiza, o Provoral ficava naquela rua paralela à Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Isso. Depois da entrada do campo, entrada na hora do campo, você subia ali. Você subia aquele morrão lá. Tinha um restaurante do lado, como é que chamava que você falou, Del, outro dia pra mim? Tinha um restaurante do lado. Corazon? Corazon. Tinha do lado do Corazon. Exatamente. Aí, o que acontece? Ali a gente tinha o nosso público sempre foi diferenciado, assim, nunca tive briga, nem no último... a última encarnação do cultural. cultural. A última encarnação na minha parte lá do cultural tinha briga. É claro, né? 25 anos no Noitada teve briga, mas era muito pouco. Era uma algo coisa muito pontual, né? Mas não tinha briga do pessoal lá, mas tem uma história sua com o Lobão, como é que foi isso? Meu Deus. Olha, ele vai colocar você em xeque agora, porque o Lobão foi um grande artista aí do rock nacional. Eu sou fã da música dele, porque a cabeça dele E como é que foi esse desentendimento aí com o Lobão? Conta pra gente. O cara, ele é muito mala mesmo, né? O Lobão sempre teve... eu acho que a forma dele aparecer, eu acho que é essa, né? Mas ele, até politicamente, ele se queimou tanto aí que ele ficou na geladeira, né? Mas aí, quando ele tava lá dentro, ele pegou e falou assim, não, porque... Aí, a gente conversando lá no... Já era cultural. Camarim. Aí já era cultural, mas o... Cultural antigo, né? O primeiro lá. Era o primeiro. Mas os 10 salgados ali. E era assim, cara, eu não podia levar ninguém à tarde lá, porque o lugar era horrível, cara. Era cheio de puxadinho, sabe? O cara ia dançar, ele batia a mão no ventilador e machucava. E lotado, né? Lotado. Lotado. Ali a gente chegou num esquema, isso aí já no segundo cultural, depois eu volto ali na frente, mas esse problema com ele, aliás, foi no terceiro, lá no terceiro cultural. Aí a gente tava lá no camarim, num daqueles puxadinhos que eu fazia lá, horríveis, mas à noite todos os gatos são pardos, né? Aí a gente, no camarim, ele ouvindo Creedence, ele falou assim, nossa, que coisa horrível, rock and roll. Pô, falar mal do Creedence Clearwater, aí uma heresia, né? Aí eu falei, olha, você veio aqui pra quê então? Eu vim aqui porque eu tô indo pro Luciano Huck, aí eu tenho que fazer uma grana, senão eu nem vim aqui não, assim, porque o rock
o rock tá morto. Ele, na época, fez até que disco, o rock errou, não é? O rock errou. O rock and roll é mais antigo, é lá na década de 80. É antes, né? Mas ele sempre teve essa pegada. Aí ele começou a... Enfim, aí eu falei, cara, você veio fazer o que aqui então? Aí ele fala... Aí a gente teve uma briga feia mesmo, sabe? Aí quando ele saiu, eu dei de mão assim pra ele, e ele também, mas assim, E qual foi a primeira música que ele tocou no set dele aquele dia? Nossa. Foi Help, dos Beatles. Ah, é? Aí. Olha só que incoerência. Então você estava lá, né, Del? Pô, como é Eu que você tava, tem- eu não fiquei sabendo dessa Você não ficou sabendo do barraco, do né? camarim, não. Fiquei O barraco sabendo você não depois, ficou que sabendo. O barraco você Lenda não da soube. Noite. Não, Virou uma mas- lenda da noite esforana, mas É. eu assisti o show, porque foi aquele show que tava fazendo violão e voz, né? Foi. Aí ele No cultural antigo lá da Deusdete. arrotava, cuspia, não sei o quê. Ele foi bem rock and roll, mas ele foi meu ídolo, assim, por muito tempo. A gente, para ficar bem com alguém, a gente não pode conhecer o ídolo De perto, assim, muito de perto, né? perto, não. Fica só na... Geralmente se decepciona, né? Você conheceu muita gente, Marcelão, por conta da sua história, principalmente com o cultural, né? Principalmente o cultural, porque foram muitos e muitos anos trabalhando com os artistas locais, mas muitos e muitos anos trazendo gente de fora. Sim. Como é o caso do Lobão e mais uma cabeçada de gente que o cultural trouxe ao longo desses anos, né? Enquanto você esteve lá, você saiu do cultural em que ano? Foi dias antes da pandemia? da pandemia. Parece que até que eu estava prevendo, Prevendo, assim. né? É estranho. Desse período todo, assim, você fala, porque geralmente acontece muito disso, né? Eu, às vezes, tenho essa experiência também. Você vai abrir algum show e você conhece uma pessoa ali no camarim, você acha que vai ser uma pessoa legal. Vai dar liga e E a não. pessoa, às vezes, ou ela é muito desagradável, ou ela está muito desagradável naquela noite, você fica com uma decepção danada. Uhum. O contrário também é verdadeiro. Às vezes você se É, depara nossa, com uma pessoa e muito. fala, pô, que cara gente boa, não sabia que esses caras Nossa, gente fina, assim. Quem são essas pessoas assim que você já encontrou ali e que você se decepcionou ou que você, ou talvez valha a pena Se falar mais, surpreendeu. com quem você se surpreendeu? Falei assim, pô, que camarada legal, que pessoa bacana. Para falar a verdade, a maioria a gente se surpreende, sabe? Porque é pelo carinho que a gente tem, o respeito, né? Então a gente sempre se surpreende. E tem uns malucos sempre, assim, né? E eu até entendo, porque os caras ficam na estrada e eles cansam mesmo, que é um show atrás do outro, aí eles ficam de saco cheio até de tietagem, porque eles não estão afim, eles são afim de trabalhar. Mas o que eu vejo é que quanto mais profissional, é mais fácil de lidar. E, geralmente dava problema quem assim, e quem era limitado mesmo, não acreditava nele mesmo, porque os caras, pô, eu fiz um show do Paralamas lá, já no último, né? E os caras são demais mesmo. São profissionais mesmo, né? Eu não conheço igual, assim, pra você ter uma ideia, a equipe chega 24 horas antes, faz teste, faz tudo. E eles ficaram maravilhados pelo som que a gente tem, que lá no Cultural, o som que a gente tem é uma referência nacional até hoje, né? E essa casa nova que eu abri também, já pus um som top, que continua sendo uma referência. No Salvaterra agora lá em cima, né? Agora no alto, né? O Ali é Salvaterra ainda, né? Mas Você tá falando do cultural ainda, né? Do cultural que continua em atividade, o Marcelão já não é mais sócio lá. O Marcelão está entrando numa nova aventura agora eu estou numa nova casa, assim. Empresário e produtor, que é na Versus, né? E na Versus. Foi inaugurado agora, porque tem uma semana, foi semana passada. Porque, na verdade, ali é uma história longa assim também, né? Porque quando deu essa pandemia, a gente já estava montando uma nova casa, né? Que é uma sociedade minha, do sócio lá do Provaral, que é guitarrista lá da banda, do Wesley. Wesley Carvalho. Wesley Carvalho.
o Amaury Linhares, que é aí que é produtor também, e o casal aí, Magela É o Magela. e Seila, que são Seila, da Seila. Jamacon e tal, donos da Dombré, assim, também. Isso. Aí, eu consegui arrumar gente louca igual eles que compraram a briga, e eu desenhei a casa toda, assim, sabe, junto com o Wesley. A gente foi desenhando a casa inteira, assim, só que a gente não é arquiteto e tal, mas a gente sabia o que o músico precisava e o que o público precisava. Então a gente fez tudo baseado nisso. Aí a gente teve um desentendimento lá, assim, pessoal, e eu sou meio vaidoso, assim, porque quando a gente tá certo de uma coisa que a gente quer, né, aí eu falo, vou deixar isso para lá e fui embora. Mesmo porque o investimento tinha fugido ao nosso controle, né? Mas aí eu peguei, montei, aí eu tive uma ideia que tinha uma sócia minha, a Thaís, né? Que ela tinha uma fábrica de roupas, que o Wendel conhece lá também, que era, como é que chamava lá? Camareira. Aham, né? Camareira. Que é lindo, uma fábrica de roupa linda que ela tem. Aí chegou a pandemia, aí um monte de gente ficou devendo ela e tal. E ela estava de saco cheio desse tipo de atividade. de atividade, e a gente começou a montar uma coisa em Ibitipoca, eu e ela. Mas eu falei, Thaís, esse teu lugar é maravilhoso aqui, isso aqui já é uma casa de show. Ela falou, não, Marcelo, não me coloca nessa não, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, mas aqui é perfeito. Aí chamei uns meninos lá para entrar de sócio, e a gente montou até então, que está lá até hoje, que é o Beco, né, que chama. Aí, O Beco enfim, fica lá na Avenida Brasil. e foi eu que idealizei, os caras nem conheciam a fábrica, né? Aí o cara falou assim, pô, esse lugar é feio, no centro, que é um lugar feio, do lado do Sayonara, e eu não sei o que. Aí, isso aqui não vai dar certo nunca. Eu falei, cara, vocês falaram todos o que a casa tem de melhor. A gente que já rodou aí, uma tendência é as coisas irem para o centro, revitalizações e tal. Aí, cara, enfim, me desentendi lá com eles também. Eles ficaram lá e você voltou para cá. Você foi para Ibitipoca aí. Aí, vou morar na roça. Foi assim, morar no mato. Aí eu fiquei chateado, que foi duas lambadas que eu levei, assim, vou largar a noite de fora, não tá para mim, acho que eu tô ficando velho mesmo, Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia para Ibitipoca e ia aposentar lá. Eu falei, agora eu vou aposentar aqui e tal, mas aí, assim... Ficar perto da turma do Provoral antiga, né? Que tá lá em Ibitipoca até então, hoje, né? Eu falei, eu vou pelo mesmo... Fazer o mesmo caminho. Não, e detalhe, o público dessa musicalidade está toda lá em Ibitipoca, né? Tá. Essa galera que curte esse rock impressionante. mesclado com MPB e tudo mais, está lá em Ibitipoca. Exatamente, tem essa pegada lá, né? Marcelo, mas vamos falar um pouco, assim, continuar com algumas... Porque a noite, ela promete muitas coisas legais, nós estamos falando aqui de algumas mudanças, mas tem outras também, né, Del, que você estava prevendo aí conversar com o Marcelão? Vem coisa aí. Não, já é coisa boa. Não, porque acontece que o Marcelão, ele não, além, né, de ter essa história toda como músico, como empresário e tal também, ele é um grande fã de música, um grande admirador de música, e a gente estava conversando sobre a oportunidade que você teve de encontrar com tantos dos seus ídolos, né? Ama tanto alguns ídolos que na juventude ele e alguns integrantes de banda chegaram a planejar um sequestro afetivo de um desses. Conta pra gente essa época história. Do Clube da Esquina, era fã do Clube da Esquina, né? Isso aí foi uma verdade. Estava eu e o Wesley
mais uma vez, coitado. Eu e o Wesley colocando ele sempre em roubada, mas já teve muita roubada boa também. A gente estava lá em BH, a gente já tinha tomado uns whisky, né, assim, para variar. Mas você gosta de uísque com o quê mesmo? Você gosta de tomar junto? Não, e não é que eu gosto, não, é porque faz a cabeça mais rápido, com a marula, assim. Uísque com a marula? Mas, olha que combinação, gente. Olha, não tome, porque Não recomendo, né? o negócio... É tombo certo. O negócio é doido, tá? É doido. Eu já tomei uma vez uma garrafa de Jägermeister lá, que um dia que eu saí com o Gabriel O Pensador? Pensador, a gente até se perdeu, assim, e tal. Mas, assim, essa bebida é doida mesmo. Mas aí eu tomava só uísque. Eu sempre tomei muito uísque. E eu tinha essa tradição. Toda noite eu tomava uma garrafinha de uísque, aí até oferecia para alguns amigos. Aí estava em BH Com Wesley. com Wesley. E com Wesley aí a gente já tinha tomado uns uísques, aí eu falei, cara, vamos procurar o Beto Guedes aí. Aí o Wesley, pô, mas como é que a gente vai achar? Cara, dizem que tá no bar Brasil Sempre. Vamos lá, vamos. Aí chegamos lá e dito e feito, tava o Beto Guedes lá, doido pra caramba já tinha tomado tudo. Aí a gente chegou lá pro garçom, a gente perguntou, cara, como é que é o esquema do Beto Guedes aqui? A gente tá a fim de conversar lá com ele e tal. Aí, e o meu pai era muito fã dele, assim, também. Eu me lembro que uma vez teve um show no Central e coincidiu da gente fazer xixi junto. Os três, assim, tinha... porque de um homem fica igual aquelas baias, né? Isso. Aquela Um negócio horrível. aí tava eu, ele e o E o Beto Guedes. meu pai, assim, sim. né? Aí o meu pai falou, cara, 3 gerações apaixonados pela mesma vertente, né? Aí o que aconteceu? Aí eu e o Wesley fomos atrás deles, né? Dele, achamos, aí o cara falou, cara, aí o cara ainda falou, pô, ele vem aqui, ele todo sábado ele chega aqui 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite, aí fica muito ruim. Aí a gente tentou conversar com ele, mas ele tava bem derrubado. Já estava na pressão já, né? Aí eu tive uma ideia, velho. Escroto, ele falou, Wesley, vamos sequestrar o cara, que a gente conversa com ele até de manhã. Aí ele falou, pô, será, cara? Eu falei, vamos nessa, cara, a gente já tá aqui mesmo e tal. Aí, vamos então. E o Wesley, ele topava as confusões, adora uma confusão assim também. O Wesley até tá abrindo um restaurante ali no centro também, com música também. E vai inaugurar em breve agora. Aí, bom, enfim, aí a gente começou a dar início ao sequestro mesmo. Aí tentamos o garçom e falou que ele era o último, primeiro a sair, primeiro a chegar e o último a sair. Pô, a gente vai atrás dele. Aí quando a gente viu, eu estava indo para um Monza, assim, né? E o Monza todo batido. O cara falou, ele bate todo dia que ele sai aqui, ele bate no carro. aí eu peguei e falei assim, beleza. Aí eu tinha uma caminhonete que só cabia 3, né? Aí eu fui mostrar um CD, o nosso primeiro CD, e falei com ele que ele é um dos caras que a gente agradecia e tal. Aí ele foi falando e eu fui empurrando ele para dentro do carro. Aí ele olhando assim, ele meio na dúvida, eu falei, ué, empurra o cara aí e tal. Aí nisso um amigo dele sacou e deu uma volta no quarteirão. Ele falou, esses caras vão aprontar alguma coisa com ele. Aí deu uma volta no quarteirão. Em Santa Teresa, né? Santa Teresa. Santa Teresa, eu já fui no bar dele lá. É, isso mesmo. Aí rapaz, o cara ficou de olho, chegou bravo. O que você tá fazendo aí? Não, só estão conversando com ele, mas tem que pôr a mão. Aí a gente desistiu, mas aí depois eu tive o prazer de fazer uns 3 shows dele, né? Aí você contou essa história pra ele? Falou, Beto, quase nós sequestramos. Contei. Ele não lembrava, claro, assim, mas eu lembro que ele fez um show lá no Cultural mesmo, Terceiro.
Aí, que era o mais simples que a gente tinha, né? Porque eu não contei, eu acho que eu pulei a etapa, né? Porque que eu te falei que tinha o Do Provoral, vocês Provoral criaram o Cultural Clube. Aí fechou por causa de briga no bar do lado, que é o Corazondo, dava muita briga. Aí a polícia, a prefeitura, sei lá quem, fechou. Aí a gente foi ali pro estádio, que tinha um lugar que tinha quebrado ali, que era a UFO, né? Uhum. Aí a gente foi no lugar, a gente levantou o lugar, eu me lembro que a gente abriu com o show do Celso Blues Blues Boy. Blues Boy. e foi um sucesso. A gente tem que fazer duas sessões e a gente dava essa sorte. Tudo que a gente fazia, lotava. Onde a gente fosse, lotava. E ali, aí a prefeitura implicou com a gente, que a gente tinha feito uma reforma, tinha aumentado o lugar. A prefeitura implicou lá com a gente, enfim. Aí a gente acabou fechando ali também. Tinha uma juíza. Ficaram poucos meses ali, né? Depois foi pro Deus Net, né? Ali foi mais rápido, a gente ficou uns 6, 7 meses ali. E aí foram para aquele outro imóvel. Porque aí quando a gente começava a ganhar um troquinho, alguma coisa, a gente mexia com reforma, aí vinha outra lambada. A gente custou para pagar as contas. A gente foi pagar as contas depois de uns 15 anos de casa, né? Agora, Marcelo, a gente tem ainda 3 minutos. Uhum. Vamos falar uma coisa assim que não é que é questão, porque podcast a gente tem algumas coisas pessoais também, né? Você falou que gostava de tomar um esquinho, às vezes com a marula. E você se alimenta bem? Porque eu lembro que você tinha um perfil bem diferente do que você está hoje. Eu sou meio desregrado mesmo, assim, sabe? Mas é porque eu fiz uma bariátrica. Então, você fez uma bariátrica, né? Fiz. E como foi isso? Você resolveu fazer assim ou o médico te deu uma dora? O médico falou, não tem jeito não, ou você faz ou você vai pifar mesmo, porque você tá igual carro velho já, você não tem, aí eu entrei nessa, né, e fiz, aí perdi a resistência para birita, eu jamais tomaria um uísque com amarula hoje. Hoje não dá, né? Mas eu tomo muita cerveja, sou meio viciado em cerveja, sabe? E aí agora eu tenho que me sentir na saúde mesmo, né? Porque, como eu te falei, eu estava lá em Beach Poca achando que ia aposentar. Aí o cara da Versus hoje chegou lá e me chamou para tomar um café com ele. Tem 2 meses já. Aí eu tomei o café e não voltei para Beach Poca. E já fiquei aqui. E estou apaixonado pela casa, que é essa mesma casa que eu tinha montado há anos atrás. Exatamente. Aí dei volta e... É ali perto do estádio, viu, gente? Mas você está com quantos anos hoje, Marcelo? Eu vou fazer 60 anos agora Vai fazer 60? Todo mundo só vai fazer, ninguém faz. Mas eu faço agora em julho, dia 3 de julho. Tá chegando então. Garantia de festa, então. Garantia de festa. Então. Festança, com certeza. E vamos fazer um festival de rock lá, né? Opa! Você vai ter que estar também. Marcelo, a gente queria conversar com você mais. Histórias não faltam, principalmente para quem trabalha à noite. Na noite, né? Não é na noite. Trabalhar à noite é quem trabalha na noite, assim, tipo de promotor, de shows, de eventos, os barracos, as vaidades dos artistas, né? Ou ainda te deu muito trabalho lá, não, né? As exigências de toalhas brancas, rosas no camarim. 50 toalhas 50 brancas. toalhas. Né? Rock and roll mesmo. O camarim antigo do Cultural era muito agradável, o PC, porque do lado tinha um canil. E às vezes a gente dividia o camarim com os cachorros, mas eram cachorros muito dóceis, agradáveis. Eles vinham molhados e abraçavam a gente tudo molhado. Era ótimo. Quando eu fiz o convite, eu pedi sugestões do nosso programa de hoje e o Del me indicou o Marcelão e eu liguei pro Marcelo, ele estava todo preocupado. Não, eu falo porque ele é tímido. Tímido, né? Mas olha como é que o tempo passou. Rendeu pra caramba, teríamos mais histórias. Sim. Mas infelizmente o tempo não é inimigo, o tempo é o que nos adverte que ele tem que ser cumprido. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço. Obrigada, viu? E a Cris. Então, também, obrigado aí. É sempre bom a gente contar um pouco da minha história, que tem a ver com a história de Juiz de Fora. Da música de Juiz de Fora. Que é uma cidade que eu sou apaixonado, assim. Eu tentei para Ibitipoca, mas graças ao Magela, você voltou. Juliano e ao Magela, eu tô de volta aí. Juliano é nosso Marcelo, né?
O Juliano, que era sócio lá sim. É o sócio lá Eu sei. da Versa, é o Juliano Perfeito. Lucas, né? Maravilha, então. Aí o Magela tá dando um apoio aí, estamos felizes da vida. Vamos em frente. E vamos fazer mais Obrigada. história. Ótimo. Del, Obrigado. valeu, obrigado pela Obrigadão, participação, Del. pela presença. Muito obrigado. Cris. Valeu, gente. Obrigado. Até a Volta próxima. na próxima sexta-feira, gente. Um abraço a todos. Até. Valeu. Um abração, tchau. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.